Rapaz, vamos falar um pouco sobre a crise lá na Venezuela, né? Porque o Tribunal Penal Internacional recebeu, desde o dia 29 de julho, pelo menos 646 denúncias de violações de direitos humanos por parte do governo de Nicolás Maduro, quem diria? E as principais vítimas são os pobres, não é? E mais cedo, olha só que coisa belíssima, belíssima com muitas aspas. O jornal Globo revelou que o assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, o Celso Amorim, sugeriu ao presidente Lula que ele levasse a Maduro a seguinte ideia: olha, já que tem uma polêmica no ar, então vamos realizar um segundo turno das eleições na Venezuela, vamos refazer o processo eleitoral porque vai dar tudo certo. Duda Teixeira, vem para cá. Eu precisei fazer essa pausa dramática porque cadê o Duda, gente? Alô? Aê, muito Opa, bem. tô aqui. Eu precisei fazer essa pausa dramática, Duda. É. E aí você que está no chat, você que nos escuta, perdão, você vai me perdoar, porque eu vou utilizar uma licença poética, eu vou utilizar a linguagem das ruas. Mas, Duda, tá de sacanagem o Celso Amorim, né? Ele e o Lula. Tão de sacanagem. Isso aí é um escárnio. Os dois estão zombando de todos nós. É absurdo que eles tenham feito essa proposta. O que eles estão querendo fazer é dar uma segunda chance para o Maduro. É isso. Lula e Amorim querem apetecer um ditador que fraudou uma eleição e não consegue convencer ninguém de que ele saiu vencedor, salvo Rússia, China, Irã e Cuba. O resto, ninguém acredita nessa história que ele venceu a eleição. O que aconteceu? A gente até conversou aqui, Wilson, outro dia, quer dizer, a eleição aconteceu. Os venezuelanos foram em massa votar. Eles votaram em urnas auditadas, que tiveram o sistema lá conferido pela oposição, por observadores de fora. O resultado saiu, essas urnas imprimiram as tais atas. Os venezuelanos têm essas atas nas mãos deles. E, com isso, eles conseguem provar que o Maduro perdeu. Então, o Maduro, meio que quando ele aceitou as regras da eleição do jeito como a eleição aconteceu, ele acabou meio criando um problema para si próprio, porque essas urnas comprovaram que houve uma fraude. Quando você dá, como o Lula e o Amorim estão querendo fazer, dá uma segunda chance para o Maduro, você dá a chance para o ditador fazer uma nova eleição sem cair de novo nessa armadilha. Vamos chamar isso de uma armadilha, né? Quer dizer, o Maduro vai conseguir fazer uma fraude de um jeito melhor. Ele vai aprimorar a metodologia dele. É isso que o Lula e o Amorim estão querendo. Quem deu essa notícia, Wilson, foi o jornal Valor. O Lula teria proposto isso naquela reunião ministerial que aconteceu na quinta-feira da semana passada. O Valor conversou com duas pessoas que estavam presentes nessa reunião ministerial. A gente só viu, só foi divulgado o comecinho dessa reunião ministerial para todo mundo, o resto a gente não viu. Então, foi uma maneira que o Valor teve de obter o que aconteceu lá dentro. Mas depois o Valor foi conversar com o Celso Amorim, e o Celso Amorim confirmou essa história de uma espécie de segundo turno. É isso, é dar uma segunda chance para o ditador fazer uma fraude eleitoral mais bem feita. É isso que eles querem, e isso é zombar de todo mundo aqui. Agora, ô Duda, vamos entender, para que a gente... E, por favor, Duda, me corrija se eu tiver equivocado, se eu cometer alguma imprecisão. A grande questão, gente, é a seguinte. Vamos lá. Qual é a diferença dessa eleição para as outras? A questão é que a oposição ao governo Maduro pegou o regime de surpresa. Porque eles se organizaram, foram aproximadamente 90 mil, não foi, Duda? 90 mil inspetores da oposição que eles ficaram lá, de olho nas Exato. urnas. Uhum. Então, o que aconteceu? Basicamente, esses 90 mil inspetores, eles foram lá e fotografaram o boletim de urna. Exato. E aí, óbvio, você tem 90 mil fontes diferentes.
O que fez a oposição? Pegou esses prints, pegou esses registros, juntou, somou tudo e percebeu que o resultado do Conselho Nacional Eleitoral não batia com o resultado de fato que estava lá nas urnas. Que houve uma fraude no processo de totalização dos votos. É simples assim. Por isso que o Maduro não apresenta as atas eleitorais, porque se ele apresentar, as atas vão estar lá, vão constar o resultado das urnas, lá da base. Então, assim, a fraude está comprovada, está claro isso aqui, você não precisa ser gênio, sabe? E, Duda, é isso, é você criar um segundo turno de uma eleição que está fraudada, o que vai acontecer? Você dá a oportunidade, Duda, eu acho que é isso que, só para reforçar o teu raciocínio, você dá a oportunidade para o Maduro, por exemplo, não autorizar os caras da oposição a fiscalizar as urnas, por exemplo. E aí? Como é que você vai fazer? Como é que você vai comprovar a fraude? Então, como é que você vai comprovar o resultado das eleições? Quer dizer, olha, eu nem sei se eu posso exibir a vinheta, depois vou até perguntar para o nosso grande Felipe Moura Brasil se eu posso exibir a vinheta aqui no meio-dia. Mas, olha, essa ideia merecia, sinceramente, o troféu óleo de peroba. Exato. Cara de pau inacreditável, meu caro Duda. É inacreditável. E assim, não precisa que o Lula e o Celso Amorim tirem uma solução mágica da cartola nesse momento, né? Tipo, vamos fazer espécie de segundo turno. Não tem nada disso, né? O que eles têm que fazer é o que é digno, o que é sensato. O povo venezuelano votou, então que se respeite. Eles não dizem aqui que eles defendem a democracia? Defender a democracia é defender a soberania popular. O desejo do povo venezuelano é que o Edmundo González Urrutia seja o presidente. Então, se defende a democracia, tem que defender o resultado. O resultado não é o que o Conselho Nacional Eleitoral chavista deu, é o que as atas demonstram. Que o governo Lula entre no sistema que a oposição fez, confira essas atas e diga a conclusão deles. E que faça uma investigação direito. E, olha, Estados Unidos falou, reconhecemos a vitória do Edmundo González Urrutia, né? Só que o Amorim e o Lula não querem fazer isso porque o que eles querem é que o Maduro ganhe um terceiro mandato. O Brasil tem lado nessa história, é um vexame, e essa ideia de uma espécie de segundo turno é um escárnio.